Olá! Em Filipenses capítulo 4, verso 4, encontramos uma recomendação de Paulo. Ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Alguns autores afirmam que a alegria é o tema da carta de Paulo aos Filipenses. Em vários momentos nós vamos encontrar o apóstolo exortando, encorajando a igreja a se alegrar, a despeito das circunstâncias. Mas ele profere essas palavras em meio às circunstâncias difíceis. Talvez possamos pensar, estava tudo bem para Paulo. Ele estava num momento muito tranquilo da sua vida e por isso ele estava dizendo e exortando para que aqueles irmãos daquela igreja pudessem se alegrar. Não, ele estava preso. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. E mesmo estando preso, ele disse, alegrem-se no Senhor. Muitas vezes nós ficamos tristes por conta das circunstâncias da vida, circunstâncias que às vezes fogem ao nosso controle, fogem à nossa perspectiva, à nossa imaginação, e todos nós somos sujeitos a nos entristecer. Ele mesmo, nesta carta da alegria, ele disse que por causa da doença de um grande amigo dele, chamado Epafrodito, um cooperador no ministério de Paulo, companheiro de lutas e de provações, esse servo de Deus adoeceu. E ele disse, Deus o curou para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Além da tristeza de estar preso, agora mais a tristeza de perder um amigo. Deus teve misericórdia de Paulo e permitiu que ele não se entristecesse. Mas ao mesmo tempo ele diz, alegrem-se no Senhor, na mesma carta. Sim, nós estamos sujeitos sim a nos entristecer. Mas se focarmos nos motivos da tristeza, nós não vamos conseguir dar continuidade à nossa vida. A nossa vida precisa prosseguir. Nós precisamos continuar. A despeito das tristezas e das angústias da vida, precisamos prosseguir. Precisamos ir em frente nos propósitos de Deus para nós. Se olharmos apenas para aquilo que nos entristece, aquilo que nos angustia, ficaremos inertes, imóveis e não conseguiremos ir à frente. Precisamos nos lembrar que as tristezas da vida são oportunidades para que vejamos o poder de Deus manifesto na nossa vida. Nós nos alegramos quando olhamos não para o problema, mas para o resultado. O resultado do problema, quando nós aproveitamos a oportunidade de sofrimento para o nosso crescimento, nós nos tornamos melhores depois do sofrimento. Então, nós vamos nos alegrar olhando para o resultado, olhando para aquilo que Deus fará na nossa vida depois. Como estaremos depois do sofrimento, depois das angústias da vida. O apóstolo Paulo disse aos Romanos que Deus faz com que todas as coisas se tornem para o nosso bem. Romanos 8, verso 28. Todas as coisas Deus pode fazer com que se tornem para o nosso bem, mesmo aquelas experiências dolorosas, difíceis, amargas da vida. Por isso, o profeta Abacuque, na sua profecia, ele disse, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione. Quantas decepções nós estamos sujeitos a enfrentar na vida. Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado. Mesmo assim, disse o profeta, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ainda que tudo dê errado,
Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a perspectiva de Deus para nós, a despeito de todos os problemas e adversidades. Que nós, pela sua graça e misericórdia, possamos nos alegrar no Senhor. No Senhor sempre teremos motivos para nos alegrar. Ainda que estejamos passando por problemas, no Senhor nos alegraremos, porque Ele está conosco e Ele nos tornará melhores depois da provação. Que Deus para tanto nos ajude e abençoe. Amém?